tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue nos envolvendo. Sejam bem-vindos ao Espaço do Evangelho. Eu sou a Daniela e trago hoje ao Pergunte ao Evangelho a dúvida da amiga S. Campos. E ela diz assim: é verdade que se eu comer certos tipos de alimentos, eu não vou receber as energias do passe? Nem posso fazer o meu evangelho no lar? Ouvi dizer que quem come certas coisas não pode trabalhar mediunicamente. Então, imagino que interfira também como assistida. Bem, esse é um assunto bastante complexo, delicado, e poderíamos passar horas e horas debatendo e analisando diversas obras da doutrina que nos levariam a questionar e a entender o tamanho, a complexidade desse tema. Mas hoje vamos nos ater apenas à pergunta feita pela nossa colega para sanarmos uma dúvida prática do dia a dia do trabalho mediúnico. E para tal, buscamos consultar a obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Nessa obra, lá no terceiro livro, no capítulo 5, nas questões 723 e 724, para quem depois quiser consultar na íntegra, Kardec pergunta aos espíritos sobre a alimentação animal ser contrária ou não à lei da natureza. E se temos mérito ao deixar de comer alimentos de origem animal. Bem, as respostas dos espíritos são bastante claras ao nos dizer que, nesse estágio evolutivo e de constituição física em que nos encontramos, esse não é um problema. Aliás, temos que cuidar para que não seja exatamente o contrário. Quer dizer, que o não consumo de alimentos de origem animal venham a acarretar prejuízos à saúde do homem. Eles dizem a seguinte frase: a carne alimenta a carne. E que precisamos manter nossas forças para que se cumpram as leis de conservação e de trabalho. Os espíritos também nos instruem que a privação desse tipo de alimento só é vista por Deus como meritória quando tem intenção de benefício ao próximo, ou seja, deixar de comer carne apenas para se vangloriar de tal fato, de tal feito, não tem mérito algum. Em uma das obras de André Luiz, Desobsessão, no capítulo 2º, ele nos recomenda que a alimentação durante as horas que precedam qualquer que seja o trabalho mediúnico, que essa alimentação seja leve, simples e minimalista, deixando de lado inclusive alimentos e temperos excitantes, como por exemplo o café, as pimentas. Obviamente, ele também nos lembra da necessidade da exclusão do álcool e do fumo, pelo menos no dia determinado ao trabalho mediúnico. Isso porque alguns alimentos têm uma digestão mais trabalhosa e por isso acaba consumindo grande parcela de energia, impedindo a função mais clara, mais ampliada do pensamento. Essas mesmas recomendações se estendem também a todos aqueles que estejam fazendo tratamento espiritual, ou seja, os assistidos, aqueles que receberão os passes de cura, porque para que possam receber com maior eficácia os fluidos sutis que lhes serão doados, o seu corpo físico precisa estar na melhor harmonia orgânica possível. Além disso, para que naqueles dias que nós dedicamos ao culto do Evangelho no lar, também nos é recomendado procurar manter o equilíbrio físico, mental, espiritual, evitando bebidas alcoólicas, alimentação muito pesada, evitando a fadiga mental, discussões, condutas inadequadas. Ou seja, que busquemos a serenidade que o apoio espiritual que receberemos no dia do culto do Evangelho em nossa casa, a harmonia que esse dia precisa. Caros colegas de jornada, é sempre uma grande alegria quando conseguimos conquistar níveis mais elevados da nossa evolução, não é verdade?
mas nós sabemos que esse processo acontece gradativamente. E para que ele seja efetivo, é necessário que esteja respaldado em nossa real capacidade de alcançá-lo, nas verdadeiras intenções do nosso coração. E para finalizar, gostaria de observar que qualquer mudança de hábito alimentar deve ter acompanhamento de nutricionista, médico, uma vez que, encarnados que aqui estamos, precisamos sim dos profissionais aqui da Terra para que quaisquer mudanças de hábitos sejam efetivamente saudáveis, sem nenhum dano, sem nenhum prejuízo para o nosso corpo físico. E caso você também tenha alguma dúvida relacionada à doutrina espírita, mande-a aqui para o nosso canal Espaço do Evangelho. E a equipe do Pergunte ao Evangelho terá grande prazer em respondê-lo. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue entre nós e até o nosso próximo encontro.